Eu entrevisto hoje o advogado Marcelo Marçaioli. Nós vamos falar sobre um tema que está batendo a porta da sociedade, principalmente para os advogados, especificamente, que é a questão do plano de saúde. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui, Marcelo. Prazer é meu, Sérgio, mais uma vez aqui colaborar para informar a população, a nossa classe advocatícia, enfim, falar um pouco sobre a defesa do consumidor. Na verdade, o Marcelo, como bem salientou aqui, ele é presença marcante, principalmente nesses temas que envolvem a sociedade, o consumidor, que é o produto final sempre. Marcelo, nós temos assistido aí um problema sério, que é o caso da quebra da Unimed Paulistana. Vocês têm, provavelmente, como trabalhar milita nessa área, pessoas vindo atrás, procurando, e mesmo os advogados estão nesse problema. O que você tem vislumbrado com isso tudo? Olha, Sérgio, a relação do consumidor com os planos de saúde não é de hoje, ela vem sendo muito conturbada, sempre às turras, sempre brigando, mais pela postura dos planos que são muito reticentes na hora de dar a cobertura que eles precisam efetivamente dar. E agora isso se agravou muito, especificamente com essa grande carteira de clientes, que é a carteira da Unimed Paulistana. Foi anunciado há muito pouco tempo a quebra da Unimed Paulistana, e uma quebra que a ANS já vinha estudando como fazer, e até de maneira correta a Agência Nacional de Saúde deliberou que durante o tempo em que ela iria escolher, ela iria decidir quem seria a nova operadora a abraçar essa carteira, a Unimed Paulistana não deveria negar os procedimentos. Porém, o que a gente viu na realidade foi uma saraivada de notificações, milhares de notificações aos usuários do plano Unimed Paulistana, que receberam comunicados de que o plano não ia atender, ou da própria rede credenciada, hospitais dizendo que não atenderiam, e no fim das contas, quem está no meio do tiroteio é o consumidor. O consumidor está na ponta, não sabe o que faz, não sabe a quem recorre, e o bem mais precioso dele está em jogo, que é a saúde e a vida. Então, o que os consumidores hoje têm procurado? Na negativa de vigência, na negativa de atendimento dessa apólice, ele deve sim fazer o registro da reclamação dele, ele deve se documentar e deve procurar a própria rede credenciada da Unimed. Há uma falsa ideia de que a Unimed Paulistana é completamente dissociada ao grupo Unimed, né? Temos CNPJ próprio, é uma unidade diferente. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem acenado de maneira diversa. Ele tem acenado de maneira positiva ao consumidor. Então, nas liminares que têm sido negadas na primeira instância, por vezes, na segunda instância, você percebe que eles já estão abrindo um flanco para o consumidor brigar. E você acha que é uma nova postura do Tribunal de Justiça? Porque talvez não seja um caso isolado no Unimed Paulistana, seja uma nova tendência, por isso essa flexibilização do Tribunal de Justiça? Me parece que sim, porque o tribunal sabe que vão chover ações, que vão ser ações em massa, em série, porque não tem jeito, e eles já perceberam que há um padrão na atuação das outras Unimed das outras Unimeds ao negar o atendimento. Então, o que eles vêm entendendo? Que, por exemplo, aqui no nosso caso, na Baixada Santista, especificamente em Santos. Em Santos, a Unimed Santos tem sido reiteradamente condenada, não condenada porque não é mérito ainda, mas determinada a cobrir esse atendimento por ser do mesmo grupo econômico. Eles usam muito esse termo, grupo econômico. Por quê? Porque utiliza a mesma sigla, o mesmo nome. Foi aqui em Santos onde nasceu a Unimed, então não há por que ela se negar. Há casos muito mais curiosos, né? Muito interessantes, como, por exemplo, um caso em que a própria Unimed do Pará teve que cobrir um atendimento de uma pessoa aqui de São Paulo que foi morar lá. Mas como havia uma porta da Unimed lá no Pará, ela foi determinada lá em Belém, né? Ela foi determinada a cobrir esse atendimento. Quanto mais dizer em Santos, que é o vizinho aqui da Paulistana. Então o consumidor, ele não deve se acanhar. O consumidor, ele deve registrar essa reclamação e procurar pelos seus direitos, porque ele tem sim o que fazer. Ele não pode ficar sem atendimento. A gente não é dispensável.
a gente não é gado no meio dessa discussão. A ANS está fazendo a parte dela, mas de maneira lenta. Um bem tão precioso quanto a vida não pode esperar semanas ou meses. Eu faço votos e quero crer que nas próximas semanas já seja definido o sucessor e isso se regularize. Isso é importante a colocação do Marcelo para saber como o consumidor deve proceder, como o consumidor deve, nesse caso negativa da Unimed Paulistana, como ele pode fazer. O Marcelo está colocando isso muito bem feito, de uma maneira muito clara, para que o consumidor possa se dirigir, possa prestar sua queixa e possa ser atendido, porque o bem maior realmente é a vida, como ele colocou. Até no ensejo dos grupos de planos de saúde, muita gente está falando, olha, o problema da crise, por isso está culminando nesse problema, ou o problema é má gestão, o problema é a crise, qual é realmente a problemática? Eu entendo o seguinte, existe um problema de gestão, com certeza, porque você vê a cúpula desses planos de saúde, você não vê as diretorias, você não vê a cúpula dessas grandes instituições, você não vê ninguém em dificuldades financeiras. E você vê, em compensação, na base, uma falta de recursos, falta de equipamentos, uma má remuneração de profissionais, até dos médicos, um sucateamento da classe médica que não recebe os honorários que deveriam receber, a justa remuneração. Então, eu acho que é um problema de gestão crônico e eles lançam muito a culpa na crise e no próprio judiciário, dizendo que, olha, a judicialização da saúde é que nos levou à quebra. Mas, gente, a gente não pode esquecer que o plano de saúde, quando você fica 20 anos sem utilizar o plano de saúde, ele acumulou a sua riqueza durante 20 anos. Então, é o risco, é uma balança, eles têm que ter esse equilíbrio. Eles são uma empresa, hoje quase uma multinacional, quase isso, daqui a pouco eles já estão fora do país. Então, essa desculpa não me convence. E de mais a mais você vê esse tipo de reclamação. Os atendimentos mais básicos. Se você me permite, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo claro de uma coisa muito comum. A pessoa vai fazer uma colocação de prótese, vai com uma prótese de fêmur, de joelho, alguma coisa desse tipo. Ele chega no balcão lá da operadora e falam para ele, olha, a gente cobre a cirurgia, mas não cobre a prótese. Então, de que adianta o tratamento? E o judiciário tem sido muito receptivo nesses casos. E ele diz que se inviabiliza o tratamento, a cobertura tem que ser dada, mesmo que a apólice diga o contrário. Então, o consumidor não deve se conformar com o que ele lê. O papel aceita tudo, né? Advogado, a gente adora esse jargão. O papel aceita qualquer coisa. Mas eu acho que a população deve sempre procurar o seu advogado de confiança, procurar o profissional de direito que conhece. Todo mundo tem um advogado que contrata ou um advogado que está na família, alguém que está ali estudando. Procura saber, pergunta antes. Olha, eu recebi essa resposta, isso é legal? Isso é abusivo? É excessivo? Eu tenho que fazer? Porque muitas vezes a política que se pratica, muito praticada também pelas empresas de telefonia, é a seguinte: se de cada 1.000 só 10 reclamarem, a gente lucrou 990. É verdade. E eu até dando um plus a mais do que o Marcelo estava falando, nós temos no caso, especificamente da Unimed, no Rio de Janeiro, patrocinava o Fluminense, e aí os médicos, nesse mesmo sentido, faziam passeatas requerendo uma melhora do plano de saúde, do pagamento do plano de saúde, na demora, que era extremamente morosa, enquanto os salários dos jogadores de futebol do Fluminense recebiam em dia, né? Isso gerou muita revolta, foi muito bem lembrado por você. Isso gerou muita revolta. O Francisco Horta, que é um torcedor fanático do Fluminense, era a figura emblemática da Unimed, e ele gastando rios de dinheiro com patrocínio futebolístico, assim como a gente vê da Petrobras, também é revoltante, da Caixa Econômica Federal, todo mundo falando em crise e meia dúzia de times no Brasil sendo patrocinados com dinheiro público, né? A Unimed é a mesma coisa. Os honorários médicos que são pagos para quem está na base, Sérgio, são vergonhosos. Você se sente constrangido de saber quanto um médico ganha. Você vê o médico que ganha no parto, ele às vezes ganha menos do que o profissional que está ali, às vezes para fazer uma foto, uma filmagem. O médico é o que menos recebe ali. Então, eu acho que o problema é em cima também, nos conselhos de medicina, a classe anda muito desunida. Falo porque amigos médicos me comentam muito isso, e eu acho que eles tinham que ter um pouco mais de união para conseguir essas brigas políticas em Brasília a favor deles e junto à própria ANS.
Essas são as mazelas do nosso país. Essa desorganização que nos encontra no cenário totalmente desorganizado, onde uma empresa prestadora de serviço de saúde fale. E eu gostaria que o Marcelo, nesse intuito todo que a gente está falando, no cenário desorganizado, mandasse uma mensagem para o consumidor, também o colega advogado, com relação, para ficar mais calmo com relação à saída dessa questão. Eu acho que o consumidor ele deve sempre buscar a informação correta, isso é muito importante. Não se conformar, o que não significa brigar sem razão, emotivadamente. Ele deve primeiro buscar a informação correta junto ao profissional da área, junto ao seu advogado de confiança, e que ele saiba que a OAB, ao menos aqui na nossa região, a OAB Santos, a gente está sempre do lado para escutar as reclamações, as necessidades do nosso consumidor. Não se conforme, brigue pelos seus direitos. Queria agradecer a presença do Marcelo, que é figura marcante aqui, porque sempre há problemas envolvendo o consumidor. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Eu que agradeço. É um prazer mais uma vez falar com os nossos telespectadores.